Seja bem-vindo ao canal. Nessa abertura, de terça-feira, a gente vai falar de assuntos importantes. Tem Raízen se destacando, é companhia com alto potencial. A gente vai entender os gatilhos principais ali que podem elevar a cotação da companhia. A gente vai falar também de uma outra empresa, que foi pedido de inscrito para a gente comentar um pouco dela também, falar da questão operacional ali, a participação em infraestrutura também. Seja bem-vindo ao canal. Eu sou o Thiago. Se você ainda não é inscrito, já vai lá, se inscreve, deixa o like que é importante também, deixa os seus comentários. A gente começa entendendo aqui a Raízen, alta forte aí na data de ontem, mais de 10%, cotação da companhia que atingiu o fundo, a mínima, lá no dia 28 de maio ela fechou a região dos 34 centavos. Essa alta aqui ela tem dois pontos importantes, primeiro que é a questão do plano, que nós já comentamos, detalhamos ali, o plano da reestruturação da dívida. E outra questão que entra em debate agora, que o mercado começa a olhar principalmente a parte operacional, ou seja, a produtividade, a rentabilidade, é a questão que nós vamos entender neste conteúdo. Então, existem gatilhos importantes, A companhia aí parece que está entrando numa tempestade perfeita positiva agora, Saindo dessa questão da dívida. A parte operacional agora tende a dar uma alavancada, principalmente na receita, que já é boa, pode aumentar mais, e as margens, que são hoje o desafio aqui da Raiz. Então, essa alta forte ali de 10% não é somente em razão do plano, Tem sim uma parte do plano da estruturação que foi bem-vindo, o mercado gostou do modelo, e principalmente ali do novo controlador, a princípio, ali que vai tomar decisões, que é a Shell. E falando de Shell, a Shell tem hoje uma participação muito boa, nos mercados globais, quando você fala aí de etanol. Então, por isso que o mercado já começa a olhar a Raízen como um player global agora de etanol também na parte das exportações, E esse preço aqui realmente ele pode ficar por um período baixo, Ou seja, não vai durar muito tempo essa região dos 40 centavos. Então, quem está comprando, quem já comprou, importante você acompanhar aí esse conteúdo que é muito bom. A gente começa falando aqui um pouquinho dos principais gatilhos hoje aqui da parte da operação dela agora. O Brasil representa 72%. Essa participação na Argentina praticamente não vai ter mais de 10%. Ela fez ali a venda recente aí de mais de 1,4 bilhão de dólar. Ela vendeu ali as operações que ela tinha na Argentina, que eram operações não rentáveis. Então, esses 10% assim que finalizar ali essa venda, vai sair aqui do nosso portfólio aqui da Raízen, vai sair essa operação da Argentina. É uma operação que ela gastava muito dinheiro, e não tinha muita rentabilidade. Então o Brasil vai ficar dominando com mais de 70%. Agora o que entra o segredo aqui, Hoje a Shell ela tem forte presença principalmente nos mercados europeus. Quando você olha hoje a Europa aqui tem uma representação de 7%. A Europa compra muito etanol, açúcar da Raízen. Agora as exportações de etanol tendem a ganhar forças nesse mercado. A Ásia também contribui, uma participação menor também. Com a questão do petróleo, as economias principalmente ali mais desenvolvidas, tirando a China, que é uma economia mais forte, você pega Singapura, tem também ali outros países ali que importam muito combustível do Brasil e acabam sendo mercados importantes aqui para a Raízen. E a América do Norte, temos ali também Estados Unidos, que a princípio pode aumentar inclusive a participação do etanol na gasolina. Isso vai demandar muito mais etanol e o Brasil, juntamente com a Raízen, é um mercado que vai exportar mais ali para a questão da economia americana. Então, essas três regiões aqui, Europa, Ásia e América do Norte, tendem a aumentar as exportações e, consequentemente, vai aumentar a receita aqui da Raízen. Olhando para o ponto de vista de dinheiro também, da onde ela gera o dinheiro dela, distribuição de combustível é a maior parte, onde ela tem desafios ali na margem. Depois temos o etanol, açúcar e energia, que é 24%. A distribuição de combustível aí mais de aviação, outros níveis 10% e outros aqui embaixo 0%. Quando você fala de distribuição de combustível no Brasil, principalmente, você tem uma alta competitividade, gasolina, etanol, por isso que ela vai buscar também essas alternativas em outros mercados, e a Shell vai comandar essa nova direção aí, que é um gatilho importante de crescimento aqui para a parte operacional. Falando um pouco de etanol, para a gente entender que o etanol não é só combustível, então ele vai para a indústria farmacêutica. A parte farmacêutica no Brasil é forte, na Europa também vem crescendo, nos Estados Unidos também, com a evolução de medicamentos aí voltados principalmente à questão de matérias-primas. Então você tem hoje
a questão saúde global avançando, né, em todos os mercados, e a indústria farmacêutica tende a ter aí um uso maior do etanol. Depois a indústria química, né, que você utiliza também em derivados aí, cosméticos também, e depois finalizando aqui tem mais duas indústrias de bebidas e exportação, que é onde ela deve aí ganhar mais dinheiro também. Então você vê que o etanol ele é utilizado em várias áreas, né, de forte presença e demanda do consumo global. Olhando hoje para o ponto de vista só de etanol, você tem aqui uma usina dela, né, que ela fez ali para voltar mais a parte do etanol de segunda geração, que é o segundo G, que é basicamente um etanol de uso ali reciclado de algumas utilizações de insumos da cana-de-açúcar, e você consegue ter ali um etanol mais barato de produzir e mais caro de vender, porque ele é mais sustentável. Então a Europa, por exemplo, paga mais caro, um prêmio maior em você exportar esse etanol aqui de segunda geração. Isso a Raízen está fazendo de forma muito investindo, né, nos últimos anos forte, agora com a Shell no comando ali pode ampliar a parte das exportação, né, os escoamentos aqui dessa produção do etanol 2G. E falando hoje de valor, né, de valuation principalmente, o que pesa ali a dívida já está sendo resolvida, a questão do endividamento. Hoje, para a gente ter uma ideia, a receita dela é bilionária. Então, se você pegar as empresas da Bolsa, ela está entre as top 6, top 7 das empresas que mais gera receita no ano, né? E no trimestre também. Então a empresa gera muita receita, é uma das gigantes de geração de receita. Só para você ter uma ideia aqui, ó, a receita líquida por ação é R$ 22,00. Então poucas empresas aí, tirando ali Petrobras, Vale, que tem um fluxo de caixa enorme, conseguem ter uma receita líquida por ação maior do que a Raízen. Tá? Então você vê o tamanho da companhia que era e foi deixada nessa situação, infelizmente. Então a empresa tem um excelente potencial, gera muita receita, o ativo, né, por ação aqui mais de R$ 11,00. Se pegar a cotação aí na região de 50 centavos, 40 centavos, estamos falando aí de crescimento aí de mais de 1000%. Então você tem hoje uma alavanca, né, de crescimento aí, exponencial muito forte, né, da Raízen, mais de 1000% se você pegar o ativo, né, por ação que ela tem, o valor que ela tem de ativo e as margens, que é o desafio, né? Então o desafio hoje da margem, quando você olha aqui, ó, tudo negativo, né? Margem bruta está baixinha, e com o avanço ali das exportações mercado europeu, asiático e também ali América do Norte, né? A América do Norte tem a questão ali mais de embates econômicos, né? Tarifas, enfim, mas olhando mais Europa e Ásia, a Raízen tem condições aí de ampliar a sua gama de exportações e ganhar muito mais dinheiro aí no longo prazo. Saindo de Raízen, a gente fala também de uma empresa aqui que foi pedido, né? Que é a Azevedo Travasso, a ZEV4, a ZEV13, tem também depois a AZT Energia, que foi pedido em inscritos para a gente comentar um pouquinho da companhia também. Aqui a Azevedo é um case mais de infraestrutura, né? A companhia, inclusive, anunciou um fato relevante. Para você entender esse fato relevante, ela fez uma venda, né? Uma alienação de 10% que ela tinha de participação na Rota Verde, que é a região ali do estado de Goiás. Aqui o mercado entendeu como algo positivo, ou seja, ela não vendeu toda a participação que ela tinha, mas ela fez 10%, onde ela destinou ali um valor de 34 milhões. Esse valor aqui é importante, que vem para fortalecer o caixa da companhia nos próximos ciclos, próximos períodos, né? E ela continua participando, né? Então, ou seja, ela vendeu ali 10%, né? Negociou a alienação de 10% a 34 milhões de reais. Aqui o desafio é mais a questão do custo, né, operacional. A empresa tem um bom pipeline, tem uma boa carteira, né, de obras de infraestrutura, principalmente na questão de rodovias, saneamento básico também é um ponto forte aqui, mas olhar hoje para a companhia, né, ela está nesse momento ainda de dificuldade, a questão macroeconômica pesa aqui muito mais do que você imagina na questão da infraestrutura, né, por questões de valor, né, obras em andamento, enfim, e aqui a empresa anunciando 10%, né, da venda ali da Rota Verde por 34 milhões. A operação aqui tende a ser finalizada, né? O mercado já deu uma alta expressiva aí nas ações, a gente vai acompanhar depois, mas olhando para o ponto de vista estratégico, faz sentido a companhia gerar ali um valor de caixa, né, nesse momento, vendendo essa participação aqui de 10%. Olhando para a cotação da companhia, aqui é a ZEV4, né, as ações preferencial, estava na região dos 11 centavos, teve uma alta ali, chegou a bater 12 centavos, né? A gente observa que o fluxo ainda de compra e venda, né, a liquidez é baixa, tem alguns picos aqui, ó, você vê, ó, pico de compra, venda, ela vai ali, sobe um pouquinho, depois cai, então o mercado acaba mais olhando ela por cenários de notícia, né? A questão da operação dela é uma operação
que precisa amadurecer mais ainda, né? Principalmente essa questão do saneamento básico. É um ponto aí que a gente sempre olha bastante, né? Os investimentos, o saneamento básico no Brasil tende a atrair muitos investidores e também aplicadores aí de crescimento da infraestrutura. Então, a empresa está nesse segmento também, precisa aproveitar essas ondas, mas aqui a gente vê a liquidez ainda bem baixa, né? Não é uma liquidez alta, então qualquer movimento ali de compra ou venda, dependendo do valor, vai cair, cai muito forte ou sobe as ações também muito rápido. Seguindo aqui, a gente fala um pouquinho agora da AZT Energia, né? É a companhia do braço agora de petróleo, né? Óleo e gás aqui. A empresa ela tem também um perfil mais de exploração terrestre, tá vendo na imagem aí aquelas sondas, né, que fazem a perfuração no solo, né? Então a empresa ela investe somente hoje nessa parte terrestre, que é um modelo de negócio mais barato, porém você tem uma limitação, né, de alcançar um nível de reserva, né, de produtividade maior. Aqui você tem uma exploração que nós chamamos que é aquela inicial, né? Quando a empresa entra geralmente no segmento de óleo e gás, ela vai primeiro para essa exploração terrestre, né, que é mais barata ali, tem custo de obra menor, né, produção, enfim, mas ela não consegue crescer tanto. Então, por isso que às vezes ela fica com o preço dela lá embaixo. Agora, o que ela pode fazer é buscar parcerias, né, outras alternativas para ampliar essa parte produtiva dela também. Olhando para a cotação hoje da AZT aqui, né, a empresa na região aqui dos 19 centavos, você vê aqui teve uma compra forte no dia 5 de junho também, né? Subiu, ela chegou a bater 51 centavos, né? Igual a Azevedo ali que a gente viu, a parte de compra e venda, a liquidez aqui é muito por momento, né? Então dá um pico de compra, ó, nesse pontinho verde aqui, depois cai, depois compra, depois cai, então é muito mais o momento do que realmente a questão ali de estrutura, né, de solidez hoje. A empresa está no início, né, das operações e gera essas especulações aqui. Mas se você falar do ponto de vista energético, né, de geração de óleo, gás que a companhia está fazendo, ela está começando bem até. Claro que os custos, né, acabam tirando boa parte do lucro da empresa, mas ela está no caminho certo aqui e ela está na região aqui abaixo dos 20 centavos. Falando de petróleo ainda, né, pegando esse gatilho aí da AZT Energia, o petróleo hoje está bem aí na região dos $92, né? A gente observa que deve permanecer até o final do ano aí 80, 85, 90, então vai ficar nessa região que é um bom preço, né, de petróleo para as empresas do setor, né? Para quem estava ali na região de $60, $65, ficar ali acima dos $80 é muito bom, que gera mais caixa. Agora, para você gerar mais dinheiro, tem que expandir, né, a sua comercialização. E a ZT ali, com a produção um pouco menor, ela não consegue atingir tantos níveis, né, de venda, de comercialização dos barris de petróleo dela. Então, olhando hoje para o ponto de vista de oportunidade, pode ser uma empresa interessante, mas o risco é maior, né? O risco principalmente da questão produtiva, né? Como eu falei algumas vezes, as empresas de petróleo, essas que são consideradas petroleiras júnior, o mercado ele não olha somente a questão ali, é um mercado bom, né, tá crescendo o barril de petróleo, eu vou comprar ela. Não é isso que eles olham apenas, né? Então, eles olham a capacidade de entrega de produção. Qual que é o nível, né, que a companhia consegue escalar e crescer nesse segmento. Então, por isso, quando você investe nesse modelo aqui de petroleira júnior, as pequenas, não é só olhar o preço do barril de petróleo disparou, ela vai junto. Não vai junto porque o mercado precifica produção, qualidade, né? Então, a entrega é maior do que hoje a cotação do petróleo. Agora, a Petrobras, por exemplo, a Prio ali, a Bravo, enfim, elas são mais influenciadas porque elas têm uma capacidade produtiva maior, né? E elas estão explorando geralmente regiões não só terrestres. Então, por isso que o mercado joga elas para cima, né? Quando o barril dispara, elas vão junto. Então, precisa entender isso aí. Às vezes você compra aqui pensando que vai disparar o petróleo, ela vai junto. Não vai junto porque a produtividade é baixa. E quando você escala aí os próximos ciclos, né, que nós chamamos o petróleo, que é 2, 3 anos, né, que é os ciclos ali de commodity geralmente, né, que elas têm uma durabilidade mais estável. Quando você olha ali, Petrobras, por exemplo, vai disparar, né, lucratividade, EBITDA. Aqui a tendência é ficar ainda em níveis menores, porque ela não consegue acompanhar a produtividade. Então, muita atenção quando você for comprar uma petroleira júnior, não é só o preço do barril de petróleo que vai fazer com que ela dispare nesse momento. Então falamos nesse conteúdo, né, de Raízen, você viu ali, né, companhia com enorme potencial, ali mais de 1000%
de alta quando você considera a questão do ativo, né? A companhia tem muitos ativos, usinas, né? A parte principalmente ali dos ativos da distribuição de combustível, produção de açúcar. Companhia hoje num cenário de gatilho importante que pode destravar valor ali, uma alta gigantesca, né? Imensurável devido não só à parte da reestruturação, que é importante, é muito boa, mas também a operação. Isso vai fazer com que a companhia cresça, né? Produtividade, exportações aí do etanol principalmente. E falamos de Azevedo Travasso, a ZEV4, falamos também da AZT Energia, para você que pediu aí a gente comentar um pouquinho dela. Se você ainda não é inscrito, já vai lá, se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço!